Olá, nós estamos aqui mais uma vez para alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus. E isso nós temos feito, todos os dias, de segunda a sexta, com o alimento do céu. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. João 18, 15 ao 17 diz: Simão Pedro foi seguindo Jesus, como fazia um dos discípulos que era conhecido do sumo sacerdote. Portanto, aquele outro discípulo teve licença de entrar no pátio com Jesus, enquanto Pedro ficou do lado de fora do portão esperando. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: O senhor não é um dos discípulos daquele homem? Não, disse ele, eu não sou. Esse momento aqui, queridos, é um momento que Jesus é levado preso, Os soldados romanos chegam e levam Jesus. Jesus é levado ali até Anás, para ser julgado ali. E Simão Pedro, ou seja, o apóstolo Pedro, ele foi seguindo Jesus. Jesus estava sendo levado ali, para ser preso. Tinha sido preso, aliás, eles já tinham capturado, vamos dizer assim, Jesus. E Pedro seguia. Só que aqui a palavra do Senhor diz que Pedro ficou do lado de fora ali daquele pátio, O outro discípulo, que não fala aqui o nome, não era apóstolo, o outro discípulo, entrou no pátio com Jesus. Pedro ficou lá do lado de fora esperando. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, ou seja, era uma pessoa chegada do sumo sacerdote, era amigo, do sumo sacerdote, falou com a moça que tomava conta do portão. Ali tinha um portão e tinha alguém ali vigiando, E era uma mulher, não fala o nome dessa mulher, dessa moça. E aquela moça deixou Pedro entrar. Só que quando Pedro entra naquele lugar onde Jesus é levado ali, Pedro é reconhecido por aquela mulher. E aquela mulher chega para Pedro e diz assim: O Senhor não é um dos discípulos daquele homem? Que homem? Jesus. Ela reconheceu Pedro, porque Pedro, João, Mateus, aqueles apóstolos, eles estavam o tempo todo com Jesus. Pedro era aquele que andava dia e noite com Jesus. Pedro era um daqueles 3 que eram mais chegados de Jesus, que nós sabemos que era Pedro, Tiago e João. Eram os mais próximos a Jesus. Jesus, quando foi ali orar, onde houve aquele momento ali da transfiguração, onde o rosto de Jesus ali mudou totalmente, ele levou ali para orar Pedro, Tiago e João. Sempre Jesus estava convidando Pedro, Tiago e João para se isolar e para irem com ele no jardim de Getsêmani. Ele convidou eles para orarem com ele. Ele falou assim: fique aí, eu vou mais adiante um pouquinho, vou falar com o Pai, ali antes dele ser entregue. Então Pedro estava sempre presente, por isso que as pessoas reconheciam Pedro. Então essa mulher chegou e falou assim: olha, ela não sabia nem do nome dele, mas ela conhecia ele. Você não é um daqueles discípulos? Você não é um daqueles que anda com aquele homem? E Pedro, com medo de ser morto, Pedro chega e fala assim: Eu não. Em outra versão diz: Eu nem conheço esse homem. Eu creio que naquele momento o coração de Jesus doeu. O coração de Jesus doeu de tristeza, de desgosto, Por aquele discípulo que andou com ele o tempo todo. Por aquele discípulo que certa vez disse: Jesus, se és tu mesmo, manda que eu vou encontrar contigo, manda que eu vá andando por sobre a água. Quando Jesus naquela ocasião apareceu andando sobre as águas,
E os discípulos olhavam de madrugada, escuro, não via bem, né? Não dava para enxergar direito quem era. E uns diziam, não, é um fantasma. E Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro diz, Jesus, se és tu mesmo, mestre, manda que eu vá andar sobre a água. Pedro era ousado. Pedro era um dos apóstolos que era ousado. Pedro era aquele que respondia primeiro. Pedro era o mais afoito, mais nervosinho. E Jesus disse, vem, Pedro. Pedro não contou conversa, desceu do barco e começou a andar em direção a Jesus, olhando para Jesus o tempo todo. Ele nem olhava para as águas, para a profundidade, ele não estava nem aí. Certo momento, no seu caminhar ali sobre as águas, a palavra do Senhor diz que Pedro parou de olhar para Jesus. Começou a olhar para a água e veio aquele vento forte e ele começou a afundar. E logo em seguida, Jesus, me socorre. Jesus pega na mão de Pedro. Ei, Pedro, que fé pequena é essa que você tem? Esse Pedro que viu tantos milagres. Esse Pedro que viu aquele milagre da grande pescaria, né? Chegou agora e diz assim, não, eu não conheço ele. Eu não conheço. Eu tenho certeza que o coração... A Bíblia não diz em detalhes tudo que a gente quer saber. Mas eu tenho quase certeza que Jesus, né, nesse momento, o coração dele doeu muito. E a palavra do Senhor diz que Jesus já havia dito a Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E realmente, 3 vezes perguntaram para Pedro, é você um discípulo dele? Você não é seguidor dele? E por 3 vezes ele respondeu, eu não conheço esse homem. Depois que ele negou 3 vezes, o galo cantou. Jesus se voltou a olhar para Pedro. E eu costumo dizer, a Bíblia não diz, é coisa minha, que aquele olhar de Jesus para Pedro, depois que ele negou Jesus 3 vezes, aquele olhar foi que mudou toda a vida de Pedro. Porque depois daquilo ali, Pedro, isso a palavra diz, Pedro se arrependeu amargamente por ter negado Jesus. E a partir dali foi que começou a haver uma mudança no caráter de Pedro. Pedro se converteu ali, porque ele não era totalmente convertido, não. Ele era só convencido de que Jesus era o mestre. E a palavra do Senhor diz aqui que ele disse, não, eu não sou um deles, eu não sou discípulo dele. Eu quero te fazer uma pergunta aí que você responda para você mesmo, dentro de você mesmo. Você que sabe qual é a resposta que você vai dar. Você tem sido Pedro? Ou você tem sido, por exemplo, Paulo, nos dias atuais? Porque Paulo, depois que se rendeu a Cristo, Paulo, depois que teve aquele encontro com Jesus, ele nunca negou Jesus. Nunca. Nunca. Não há um relato sequer que Paulo na prisão, Paulo passou por prisão, açoites, Paulo passou por naufrágios, Paulo passou por tanta dificuldade, mas nunca negou a Jesus. Mas Pedro, essa vez aqui negou. Graças a Deus que depois ele reconheceu e se transformou no verdadeiro Pedro que Jesus tanto queria. Mas você tem sido Pedro ou você tem sido Paulo? Será que no meio dos seus amigos, quando você se encontra no meio dos seus amigos, onde não tem um crente sequer, onde não tem um servo de Deus sequer, se alguém chegar e falar assim, você é da igreja tal, né? Você é crente, não é? Você é servo de Deus, não é? Será que você não tem dito, eu? Eu não. Você não é seguidor de Jesus? Não, eu não. Ou você tem dito, sou sim, com o maior prazer, tenho o maior orgulho de ser seguidor de Cristo. Eu tenho o maior orgulho de dizer que sou filho de Deus, que eu sigo e sirvo a Jesus. Dependendo da sua resposta, Deus, ele vai se entristecer
ou ele vai chorar, ou ele vai sorrir. Ele vai ficar feliz ou ele vai ficar triste. Se você for um Paulo, Deus vai se alegrar demais. Mas se você estiver vivendo igual Pedro, negando a Jesus no meio de pessoas ímpias, no meio de pessoas que não querem saber de Cristo, infelizmente, você tem entristecido o coração daquele que tem te amado muito. Você tem entristecido o coração daquele que deu a vida por você. E nesse momento é hora de pedir perdão. É hora de dizer nunca, nunca mais eu quero negar a Jesus. Feche os teus olhos e ore comigo. Ô Santo Deus, Eterno Pai, maravilhoso Senhor. Nesse momento eu quero interceder por essa vida que está orando comigo. Deus, essa pessoa que nesse momento reconhece que só fala de Ti, Senhor, quando está no meio dos cristãos. Que no meio dos crentes essa pessoa é crente também. Mas no meio dos ímpios, no meio das pessoas escarnecedoras, zombadoras, das coisas sagradas, essa pessoa tem vergonha. Essa pessoa tem negado a Ti, Senhor. Essa pessoa tem tido atitudes de pessoas, Papai querido, que não tem temor a Ti, não tem respeito, não tem amor a Ti. Esse homem, essa mulher que tem envergonhado o Teu Evangelho. Esse homem, essa mulher que não tem dado o testemunho realmente de pessoa que ama e que serve a Deus. Muda essa vida, Senhor. Que no nome de Jesus o Teu olhar se volte para essa pessoa agora. Porque eu tenho certeza que o olhar de Jesus foi o que mudou a vida de Pedro. Quando Jesus olhou para Pedro com um olhar de misericórdia, de compaixão e de perdão, ali foi a mudança de Pedro. Deus, olha para esse homem e para essa mulher com um olhar de misericórdia e de perdão, para que essa pessoa possa reconhecer que jamais nós devemos negar a Ti, porque o Senhor nunca nos negou, o Senhor nunca teve vergonha de nós. Eu quero abençoar essa vida com toda sorte de bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E no nome de Jesus, nunca faça isso. Se você já fez, eu creio que você acabou de se arrepender e de pedir perdão. Mas nunca negue Jesus, aonde você estiver. De repente você está no meio de pessoas que se acham pessoas bem quistas, bem vistas na sociedade, pessoas bem de vida financeiramente falando, mas que não importa para elas servir a Jesus. Seja servo de Deus, seja seguidor de Jesus, fale dele sem vergonha nenhuma. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.